Auxílios antecipados. Cultiva a afabilidade nas áreas do relacionamento com os outros, lembrando a experiência do lavrador que sabe por antecipação a espécie de frutos que colherá por viver, conscientizado quanto às particularidades da sementeira. Então veja como nós esquecemos muitas vezes, né, que nós vamos colher o que plantamos. Por que nós não somos como o lavrador? Que nós sabemos o que vamos plantar e o que vamos colher depois. Então, sabendo disso, nós não vamos plantar o mal, né? Nós vamos plantar o bem, porque nós sabemos que ali na frente nós vamos colher. E nós que estamos na doutrina espírita, nós somos esses lavradores, porque nós já sabemos, não é? Então, quando nos surgirem assim situações que nós consideramos desagradáveis, não fujamos delas. Vamos encará-los de uma forma equilibrada, né? Porque é somente através do contato social no campo afetivo é que a compreensão vai nos incentivar ao trabalho e à alegria de viver, quando nós convivemos, de progredir, de nos, né? Se nós observarmos o cotidiano, aquele amigo menos simpático que normalmente não suportamos, são os nossos educadores. Aquele que nos contraria é o nosso educador. Aquele companheiro, companheira que age de forma irrefletida, talvez seja um irmão que em algum momento vai nos socorrer quando a crise nos atingir. Também aqueles que hoje vemos como portadores de inúmeros defeitos, talvez amanhã ele vai ser um enfermeiro que vai nos amparar, vai amparar os nossos seres queridos, não é? Vai nos proteger. Aquele ou aquela jovem que hoje censuramos as maneiras, talvez ali adiante no futuro, ela vai ser alguém que irá incorporar a nossa família, vai nos apoiar na nossa velhice, nos nossos tempos de provação. Então, jamais condenemos qualquer pessoa. Por quê? Porque perante Deus somos todos irmãos, estamos interligados em função do nosso aperfeiçoamento. Nós só vamos nos progredir, nos aperfeiçoar em sociedade. Então, devemos aprender a sorrir e a servir. Hoje pode ser o nosso dia de suportar, mas quem sabe, talvez amanhã vamos precisar dessa ou daquela pessoa que consideramos de trato difícil, né? Que nos tolere no momento em que estivermos infelizes, né? Passando por algum problema. Então, hoje, agora é o melhor momento de ofertarmos algo em benefício de alguém. Não esperemos para amanhã. O amanhã ele vai surgir. E talvez sem que esperemos o nosso momento, você vai ser o nosso momento de receber. Um dia, tudo aquilo que plantamos, nós vimos no início da mensagem, tudo aquilo que plantamos, vamos receber. E como bons lavradores, nós temos consciência do que estamos plantando, não é? Então, vamos ter consciência hoje do que estamos plantando. Então, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje, um comentário sobre ela, que eu achei bem interessante, porque ela vem bem de encontro àquilo que a gente estuda. Tudo que plantarmos, vamos colher ali na frente, mas o lavrador consciente sabe o que está plantando. Então, vamos ser o lavrador consciente, vamos plantar coisas boas para termos uma boa colheita ali na frente, não é? Alguém gostaria de algum comentário? Seu Edgar? Fiquei analisando, né? Eu falei com meu sobrinho sobre sobre a reação, causa e efeito, e ele disse assim, então é por isso que a Terra é redonda, tio? Quando nós ficamos parados sentadinhos no banco, a Terra está girando,
Aí chega ele de novo no mesmo lugar onde eu estava, ele está me esperando ele voltar, aí ele vai conversar comigo: "Ah, aquilo que tu falou é por isso que a Terra é redonda", então a gente se encontra de novo, né. A Terra está sempre nesse giro, né? Vai e vem, as pessoas acabam se encontrando ali na frente. Eu estava até, eu, eu tenho uma palestrinha preparada, se um dia alguém não conseguir vir, eu vou fazer. É muito interessante falar sobre ação e reação e a lei de causa e efeito, que muitas vezes nós confundimos as duas, né? A lei de ação e reação, ela é estática, é engessada. Toda ação, isso é um conceito de Isaac Newton, né? Toda ação que eu produzo, toda ação minha produz uma reação igual e contrária. Então, por exemplo, se eu jogar uma bolinha de tênis na parede, dependendo da força que eu jogar, é a força que ela vai voltar, não é? Então, tudo que eu fizer vai voltar da mesma forma para mim. Já a lei de causa e efeito, ela é mais ou menos parecida, mas ela não é engessada. Por quê? Porque o que eu fiz hoje, a ação que eu produzi hoje, na lei de causa e efeito, ela pode ser amenizada no futuro. Então, digamos, se eu cometi um crime, mas os espíritos nos dão várias encarnações, muitas vezes, para nós irmos resgatando esse crime cometido. E lá na frente, quando eu tiver que realmente quitar esse débito, eu já não preciso desencarnar da mesma forma que o delito que eu cometi. Então, ação e reação, ela é estática. A lei de causa e efeito, não. Ela é variável. Não quer dizer que o que eu cometi aqui, a causa, o efeito lá adiante seja o mesmo. Ele pode modificar. Pode ser atenuado ou agravado se eu continuar cometendo os equívocos nesse sentido, né? Então é muito interessante essa colocação, né? Então, pessoal, hoje, mais alguém gostaria de um comentário sobre a nossa mensagem? Todos prontos para... Queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Por acaso não pode acontecer da lei da causa e o efeito ser primeiro o efeito e depois a causa? Porque às vezes eu não vejo muito sentido nas coisas que acontecem com algumas pessoas. É que o efeito sempre tem uma causa, sempre vai ter. Mas essa causa não pode estar nessa vida. Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Eu estava vendo uma reportagem, mas faz muito tempo. Lá no Rio de Janeiro, uma senhorinha já bem vovozinha, bem velhinha, estava dormindo no quarto dela, no apartamento dela, que era virado para a favela, e num desentendimento entre o tráfico do morro, deram um tiro de fuzil, e esta senhora foi atingida e desencarnou dormindo. E aí as pessoas na reportagem indignadas, uma senhora que nunca fez mal para ninguém, conheciam ela há muitos anos, pessoas excelente, boa, só fazia caridade. Mas olha como funcionou, então, o efeito e a bondade de Deus dessa causa anterior dela, que provavelmente, então, não foi nessa vida, porque todos só tinham boas referências dela. Ela estava dormindo. Então, com certeza, ela não sentiu a morte chegar, não é? Porque ela foi atingida de uma forma mortal. Então, olha a graça que ela teve de não sentir. E já que quantos são torturados, sofrem horrores para depois desencarnar, não é? Que poderia ser o caso dela. Então, todo efeito tem uma causa anterior. Porque eu não passo por aquilo que eu não tenho que passar. Se eu estou passando agora por algo que eu não fiz agora, com certeza de outra encarnação. Mas, nos diz o Livro dos Espíritos, que 80% do que nós passamos agora, as causas são dessa encarnação mesmo. É que nós não nos damos conta. Muitas vezes na juventude, quantos atos, muitas vezes ilícitos, praticamos, ou que não foram ilícitos, mas prejudicando pessoas, mesmo às vezes sem perceber que estávamos prejudicando. Né? Muitas vezes magoamos sem perceber que magoamos.
né? Então, não existe efeito sem causa. Se não é agora, é de alguma época. Porque nós só podemos entender isso quando nós entendermos a reencarnação. Porque senão não teria sentido a bondade de Deus. Por que que uns vêm ricos, pobres, outros cheios de doenças, outros saudáveis, né? Crianças desencarnando, jovenzinhos, depois de muito sofrimento. Esses dias eu estava vendo alguns países da África, aquelas criancinhas com 2, 3, 5, 7 anos, pele e osso. Então, que justiça é essa que essas criaturinhas, esses espíritos nascem nessa condição, né? Então, não haveria justiça, não seria justiça de Deus, né? Uma justiça boa, porque beneficiaria uns e prejudicaria os outros, né? É aquela história assim, Deus criou já os santos, os anjos, que as religiões nos colocam. Aí Deus criaria criaturas privilegiadas que não passaram por nenhum aprendizado. Não está de acordo com a lei de Deus, com a lei divina, né? Então, não existe um efeito sem causa, porque nós não passamos pelo que não temos que passar. Então, isso nós temos que ter consciência, né? Não sei se tu conseguiu entender, assim, essa nossa conversa, né? Com exemplos. Eu tenho um exemplo que eu já contei várias vezes, né? Daquele senhor que era um gráfico, que já um dia bateram na porta dele, ele olhou, tinha um cesto com 3 negrinhos, criancinhas, bebês, negras, né? E ele branco. E ele acolheu aquelas crianças, criou como filhos, transformou em homens de bens, amor. E um dia, numa das prensas dele lá, ele cortou o dedinho mínimo fora. E ele ficou desolado, né? Meu Deus, sempre fui bom, sempre fiz o bem, questionando a espiritualidade, o anjo guardião dele. Um dia, um protetor dele se manifestou. Disse para ele, fique de graças a Deus de ter perdido um mindinho só, porque você ia perder o braço, porque você, em encarnações passadas, foi feitor de escravos e tirou a vida no tronco desses 3 espíritos que vieram agora para ficar sob tua guarda. Então, vejam, que nós podemos, aí entra a lei de causa e efeito, que não é estática, né? Ele era para ter perdido o braço pelo mal que ele fez com o chicote, mas perdeu só o dedo porque ele conseguiu amenizar a pena, não é? Então, essa é a lei de Deus, a lei de causa e efeito, que ela não falha. Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum questionamento, alguma colocação também? Seu Edgar, Marilene, Kátia, todos tranquilos? Marilene? Querido, eu estava lembrando justamente dessa história para contar para a Vera. Foi ótimo que tu falou. E eu lembro da Joana dizendo que existe injustiça no mundo, mas não existe injustiçado. Então, quando a gente passa por alguma coisa, não é por acaso, né? Tem que passar. Obrigada, queridos. Obrigado, Marilene. Exatamente, né? Não existe inocência quando passamos por algo. Claro que nós, como a nossa visão às vezes ela é curta, nós vemos esse momento. Nós temos uma longa jornada evolutiva, né, de equívocos. Essa mensagem é do livro Amigo, do Chico Xavier e do Emmanuel.